Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Franco, sou autor do livro Como um Analista Pensa, ensaio sobre acesso, autorização e pertencimento em psicanálise, editado pela Blucher, e eu queria nesse vídeo contar um pouquinho sobre o livro. Esse é o meu terceiro livro de psicanálise, o primeiro é derivado do meu mestrado, o segundo é derivado do doutorado, e esse agora é o primeiro livro que eu escrevi já como um livro. Ele é composto por 3 partes. Na primeira parte eu falo sobre isso que no meio psicanalítico a gente chama de autorização em psicanálise, que é basicamente o processo através do qual alguém que decidiu que quer se tornar psicanalista precisa passar para poder, ao fim e ao cabo, poder se reconhecer psicanalista e ser reconhecido pelos pares como psicanalista. Esse é um processo complexo, ele é difícil de descrever porque ele compõe elementos individuais, elementos comunitários, elementos qualitativos e elementos que são mais parametrizáveis. Eu tento nessa primeira parte do livro apresentar isso da maneira mais sistemática, honesta e direta que me foi possível até agora. E aí depois tem 2 outras partes no livro. A segunda parte é dedicada a elementos que compõem a constituição do que eu chamo no livro de espaço mental habitado pelo psicanalista quando do exercício de sua praxis. O que isso quer dizer? Quando um analista está trabalhando como psicanalista, ele pensa de uma determinada maneira. Eu usei essa metáfora segundo a qual esse modo de pensar é uma espécie de lugar de pensamento. E esse lugar, ele interage com alguns aspectos, que aí eu tento mostrar. Então, para dar um exemplo, um deles é o que eu chamo de paciente princeps, que é o lugar dos casos atendidos pelo psicanalista que tem um papel significativo na constituição do modo de pensar daquele psicanalista. Então esse é um dos exemplos. Falo também de dimensões comunitárias, como características regionais, como concentrações econômicas, raciais, que contribuem para o processo. E que papel isso tem para o pensamento do analista. E aí, por fim, na terceira parte, eu falo de desafios institucionais, comunitários, culturais e sociais da comunidade psicanalítica como um todo. E aí isso tem a ver com a maneira como o psicanalista é interpelado pelo seu tempo e meio. Então um psicanalista trabalhando no Brasil em 2023 é diferente de um psicanalista trabalhando em Viena em 1910. A situação muda, o contexto muda e com isso mudam também os desafios, os requerimentos e as responsabilidades. E aí eu tento então avaliar até que ponto a gente consegue dimensionar esses desafios e quais são as maneiras possíveis de enfrentar esses desafios da maneira mais pertinente possível. Pertinente significa que o psicanalista esteja à altura daquilo que é esperado da psicanálise enquanto um dispositivo cultural num determinado contexto. Então o que é esperado que um psicanalista faça? E aí esse é um campo também bastante complexo que eu, de novo, uma vez mais, tento enfrentar da maneira mais clara, honesta e sistemática possível. É um projeto de livro aparentemente heterogêneo, porque o jargão vai mudando ao longo do livro, mas o fio é justamente esse que está representado pelo título do livro, que é como um psicanalista faz para pensar, no fim das contas. O que se põe como desafios, como pré-requisitos, como condicionantes para o exercício do pensamento psicanalítico no contexto de uma praxis, de um trabalho intencional com uma pretensão transformativa. É disso que trata o livro, e isso através de uma série de contextos que no fim das contas são determinantes para a maneira como o psicanalista pensa. A capa é essa imagem aqui justamente, que é da Nayara Oliveira, e que ela tem um perfil no Instagram, inclusive, chama Art Splash, com 3 Hs no final, recomendo. Ela é uma aquarelista muito talentosa, e é essa arte justamente, que chama The Storm, que figura na capa. Tem uma 4ª capa assinada pela Maíra Godoy, uma psicanalista brilhante, atualmente atuando na França. O Paulo Bier, também outro psicanalista brilhante, assina a Orelha, o texto de Orelha, e tem um prefácio do Érico Andrade, que é um psicanalista, filósofo de Recife. Todos brilhantes, fico muito grato de poder ter um livro sendo lançado com companhia tão qualificada de apresentação. E, bom, basicamente é isso. Espero que interesse a vocês, espero que, tendo contato com o livro, vocês gostem do conteúdo. Qualquer coisa eu estou à disposição, inclusive coloquei meu e-mail na descrição do autor, então espero que a gente possa continuar trocando. Um abraço.